Olá amigos, tudo bem? Sou o professor Fabrício Maia. Neste vídeo vamos resolver uma belíssima questão de geometria analítica. Vamos conferir? Unifor Processo Seletivo 2015.1 Medicina, primeira fase. Na figura abaixo, girando-se uma parábola em torno de seu eixo, obtemos uma superfície denominada paraboloide circular. O farol parabólico é obtido seccionando-se essa superfície por um plano perpendicular ao seu eixo. Considere um farol parabólico com abertura circular de 64 cm e profundidade, distância do vértice ao plano, sobre seu eixo, de 20 cm. Vê figura. Posicionada no foco, a lâmpada emite raios luminosos que se refletem paralelamente ao seu eixo. A distância em centímetros da lâmpada ao vértice é de... Bem, o que nós vamos fazer é converter esta figura aqui, visão espacial, nós vamos para uma visão plana. Vamos tentar enxergar o nosso problema aqui no plano. Bem, eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo Y, a interseção dos eixos é a origem. Peguei o vértice, da nossa paraboloide e coloquei aqui na origem, porque vai facilitar a nossa vida, diminuir cálculos, tá? Bem, a nossa parábola tem concavidade para a direita, está aqui a nossa parábola com concavidade para a direita. Aqui eu tenho o ponto 20, 32 e aqui o ponto 20 menos 32. Por que esse 32 e esse menos 32? Porque ele diz que a distância aqui é 64. Então, semi-eixo positivo, 32, semi-eixo negativo, menos 32. O 20 se deve a essa distância horizontal do vértice até o plano vertical, que é 20. Então, a abscissa aqui tem que ser 20, a abscissa aqui tem que ser 20. Pontos que estão na mesma vertical têm a mesma abscissa. O foco está à direita do vértice. Tá? O foco está à direita do vértice. Por quê? Porque a nossa parábola tem concavidade para a direita. Só que o vértice e o foco sempre pertencem ao eixo de simetria, sempre estão no eixo de simetria. Se o nosso vértice é 0, 0, então, logicamente, o foco vai ser do tipo P0, onde esse P é a distância do foco até o vértice. Esse P ele é positivo, está à direita da origem. Tá? Bem, aqui eu tenho uma reta chamada reta diretriz. Quando você está estudando analiticamente o assunto parábola, se fala em foco e reta diretriz. A parábola é vista como um lugar geométrico. Se é um lugar geométrico, é uma figura vinculada a uma propriedade. A propriedade da parábola é a seguinte: todos os pontos da parábola devem equidistar de um ponto fixo chamado foco e de uma reta chamada reta diretriz. A nossa reta diretriz ela é sempre perpendicular ao eixo de simetria. O vértice é um ponto da parábola, então ele está à mesma distância do foco e da reta diretriz. Se você chamou o foco de P0, então este ponto aqui, na reta diretriz e no eixo X, vai ser menos P0. Bem, agora vamos atacar na equação da parábola. Existem duas possibilidades para a equação de uma parábola. Eu posso ter uma parábola na variável x, eu posso ter uma parábola na variável y. Quando é que se tem uma parábola na variável x? Quando o eixo de simetria é vertical, tá? Só que aqui a nossa parábola é na variável y, tá? Por quê? Porque o nosso eixo de simetria é horizontal, ó. O eixo x é o eixo de simetria. Se a parábola é na variável y, a nossa equação é essa daqui, ó. Y menos y do vértice ao quadrado igual 2p que multiplica x menos x do vértice. Tá? Toda vida que o eixo de simetria for horizontal, você vai ter uma equação do segundo grau na variável y. E o modelo matemático para a parábola é este modelo que você está vendo aqui. Sempre que você adotar a medida algébrica VF igual a P sobre 2. Beleza? Só que eu chamei a medida algébrica VF de P. Então, a nossa equação sofre uma pequena mudança. Se você adotar o VF igual a P, a nossa parábola fica assim, ó, y menos y do vértice ao quadrado igual a 4p, que multiplica x menos x do vértice. Estes modelos dependem muito do livro que você está trabalhando. Tem colegas que trabalham com o primeiro modelo, tem colegas que trabalham com o segundo modelo. Tudo depende do valor atribuído à medida algébrica VF. Tá? Se você chamar VF de P sobre 2, a equação da parábola fica assim. Se você chamar VF de P, a equação da parábola fica assim.
Este P, ele é muito importante, porque ele decide se a concavidade é para a direita ou para a esquerda, no caso do eixo de simetria ser horizontal. Se o P for positivo, concavidade para a direita. Se o P for negativo, concavidade para a esquerda, independente da equação que você adotou. Esse P, ele decide para que lado está a abertura da nossa parábola, a concavidade, tá ok? Bem, próximo passo, eu vou trabalhar com esta equação aqui de baixo, porque eu adotei a distância VF, beleza? Então, nós temos aqui a figura, e agora temos parábola y menos y do vértice ao quadrado igual a 4p, que multiplica x menos o x do vértice. Mas você conhece o vértice, é 0, 0, então podemos substituir 0 aqui e 0 aqui. Substituindo, fica y menos 0 ao quadrado igual a 4p, que multiplica x menos 0. Só que o ponto 20, 32, ele pertence à parábola. Se ele pertence, eu posso substituir nesta equação. O y é 32 e o x é 20. Então, coloca 32 aqui e 20 aqui. Fica 32 menos 0 ao quadrado, 4p, que multiplica 20 menos 0. Só temos agora uma variável, p, que é exatamente a variável que nos interessa. 32 ao quadrado dá 1024. 4p vezes 20 dá 80p. Passo 80 dividindo, 1024 dividido por 80 vai dar exatamente 12,8. E 12,8 aparece exatamente no item C. Ficamos por aqui, tá certo? É importante que você refaça as contas, reveja tudo que foi dito. Qualquer dificuldade, busque ler sobre a teoria parábola, tá? Pega um livro aí de geometria analítica, tá? E leia sobre o assunto para amadurecer, né, as ideias que foram exploradas, apresentadas aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!